Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos. Feliz sábado para todo mundo. Que gostoso estar aqui com vocês mais uma vez na classe de professores. A gente está começando de novo aqui, pontualmente, quase pontualmente, um minutinho de atraso, né? Para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Você que sempre nos acompanha aqui sabe que aqui você tem voz ativa, né? A gente está sempre colocando seus comentários aqui ou perguntas que você faz. Então, vai se preparando, tá bom? Você pode ir dando boa noite, as boas-vindas, igual você está dando agora, mas daqui a pouquinho, quando começar o assunto da lição, coloca lá seu comentário e a gente vai incluindo aqui. Bom, vamos fazer o seguinte, compartilha o nosso link com muitas pessoas, com amigos e tal, né? Para a gente poder ter uma lição mais legal, mais gostosa. Mas hoje, nesse momento, eu quero apresentar ou pedir que os nossos convidados se apresentem como sempre, né? Vamos lá, Anderson, sua vez. Olá, boa noite a todos. Bom, eu estou aí com um ano de ministério, né? Cheguei aqui na Paulistana no ano de 2020. Estive ali como, num primeiro momento, pastor associado na igreja do Brooklyn, e esse ano ali estou trabalhando na pastoral escolar do Colégio de Interlagos. Uma satisfação estar com todos vocês. Legal, bem-vindo aí, viu, Anderson? Muito obrigado por ter aceito o convite, tá? E o Carani, vamos lá, Carani. Eu sou o Felipe Carani, boa noite, pessoal. Satisfação também poder participar desse momento, desse bate-papo aí com vocês, refletindo um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje eu sirvo, na verdade, como pastor associado ali na Nova Semente, tratando mais diretamente ali da juventude da Nova Semente. Legal, que bom. Bom, a gente sempre começa a lição com alguém fazendo a oração, né? E eu vou pedir para o Carani, que estava falando agora, faz a oração para a gente, vamos orar, pedir a bênção de Deus e a companhia dele, iluminando a nossa mente. Bondoso Deus, nós agradecemos o momento, a oportunidade que nós temos de abrir aqui a Tua palavra e refletir em seus ensinamentos. Pedimos a direção do Teu Espírito, sabemos da importância desses ensinos para as nossas vidas e nós queremos aprender o máximo e ser ensinados ao máximo por Ti. Por isso oramos agora e fazemos isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Maravilha. Bom, você que está chegando aí já sabe, né? Tem voz ativa aqui nesse bate-papo. A gente faz a lição dia a dia para facilitar. Você que é professor da Escola Sabatina, que está levando a sua classe pelo Zoom e mantendo a sua classe, muito bom isso, muito importante para dizer a verdade, né? Então, a gente vai estudando a cada dia, porém, uma forma de um bate-papo agradável, cada um entra a hora que quer, interrompe, ou pede licença. Eu fico olhando aqui a carinha quando alguém está muito se coçando para entrar, né? E a gente vai conversando. Bom, vamos lá. Nós estamos aqui hoje estudando a lição número 9, né, da lição da Escola Sabatina, ou do nosso livretinho da lição da Escola Sabatina, né? E aqui é sobre Isaías, consolo para o povo de Deus, mas eu já estou aqui com a lição nova, olha, que vai falar sobre a aliança, a promessa. E a gente vai ter no próximo trimestre muitas novidades aqui na classe de professores, tá bom? Creio que serão boas novidades e que você vai gostar bastante. Vamos lá. Servir e salvar é o tema dessa semana. E eu quero começar, então, abrindo a palavra. A gente mistura aqui, os nossos dois convidados, a gente mistura o sábado com o domingo, já faz a introdução e já entra no assunto do domingo, tá bom? Carani e Anderson, tranquilo, vamos lá, pastor. quer introduzir para nós? Bom, eu vou tomar a liberdade aqui, salvar e servir aqui, né? Eu vejo aqui, quando eu vi o título dessa lição, me veio à mente o texto de 1 João 3,18. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia Viva que diz: Filhinhos, deixemos de dizer apenas que amamos as pessoas. Vamos amá-las realmente e mostrar isso pelas nossas ações. Isso ficou muito latente para mim, de que serviço e salvação estão totalmente interligados, mas não basta que seja um mero assentimento cognitivo, uma questão conceitual, mas que esse serviço, a salvação tem que ser realmente um serviço, tem que ser uma ação. E João, ele reforça isso. E dentro desse processo todo que nós vimos aí ao longo da semana,
da história do povo de Israel e o que surgiu ao longo dessa história, tudo isso fica bastante evidente ali. Essa é a minha percepção inicial. Gostei muito aí, Anderson, muito legal. Eu estava agora um pouquinho antes do pôr do sol, né? Estava ali meditando um pouquinho e até eu não tuito muito, infelizmente, não consigo tuitar mais, mas me deu vontade de tuitar, né? Tuitei duas coisas. Uma falando que aquele evento do paralítico de Cafarnaum, ele demonstra uma coisa muito interessante que a gente não nota. Jesus podia ter só perdoado o paralítico e mandado embora, né? Porque ele tinha uma necessidade muito grande de perdão. Porém, e sentiu o perdão quando Jesus disse que teus pecados estão perdoados. Porém, Jesus curou por dois motivos. Primeiro, porque ele podia curar, tinha o poder para isso. E segundo, porque ele amava também os críticos que estavam ali. Ele queria alcançar os críticos, né? E a segunda coisa que eu tuitei é a seguinte, né? Eu tenho facilidade de amar os que estão abaixo de mim, sabe? Os pobres, os necessitados, ou mesmo na hierarquia da igreja ou de qualquer coisa, amar, respeitar essas pessoas. Porém, eu acho que, em geral, eu e outras pessoas temos dificuldade de amar quem está acima, cometendo injustiças, etc. e tal, né? E a gente foca o amor só para quem está para baixo, mas a gente esquece que Jesus amava intensamente aqueles fariseus e tal com quem ele falava, né? Tinha um amor intenso por eles, né? Então, o amor é isso, o serviço é isso, né? A gente conseguir servir para quem é mais fácil e para quem é mais difícil também, e amar os que é mais fácil amar e os que é mais difícil também. Verdade. Muito bom. Eu, olhando essa introdução também, eu penso nessa construção, nessa imagem de quem é Jesus, né? E ao longo do livro de Isaías nós percebemos várias tensões ali acontecendo, comparações entre reis, né? Como é que funciona o verdadeiro rei, quais são as expectativas que são depositadas em relação a esse exercício de governo e tudo mais. E aí, de repente, a gente se depara com alguns símbolos de poder, projetos de poder ali, como grandes nações, grandes impérios também caindo, também ruindo. E é interessante a ferramenta ou melhor, digamos assim, o grande mediador que subverte essa lógica, né? E o mediador, ele é conduzido pelo serviço o tempo inteiro, como se o serviço fosse talvez a grande arma, a grande ferramenta para que se alcance transformações das quais a gente nem imagina ser possível, né? E aí eu fico pensando no impacto do serviço, o que o serviço, ou o que o amor, né? Porque não é um servir deslocado, ele é um servir sustentado pelo amor, como o amor e o serviço, que é esse amor em movimento, ele é capaz de subverter todas as lógicas, todas as estruturas, transformar aquilo que a gente entende que só é viável ou só é passivo de transformação através da luta, né? Através da guerra. Às vezes pensamos que a violência acaba sendo mais eficaz. E é uma loucura isso, né? O serviço é extremamente eficaz, né? Sim. E o que vocês enxergam aqui? Vamos falar um pouquinho dessa parte histórica e prática também, né? Do domingo aqui, que apresenta essa nação serva. Aqui no Facebook, já o José Aparecido, que está sempre aqui com a gente, já comentou. A lição apresenta Cristo como centro do livro de Isaías, né? Mas ele começa falando aqui no Isaías 41, apresenta dois tipos de servo, né? Como é que é isso aí? Dentro dessa lógica que o pastor Felipe nos apresentou, é interessante quando nós lemos ali o Isaías 41, verso 8, diz: Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão. O interessante é que é apresentado que essa palavra servo, ela tem dois sentidos, a questão de adoração e a questão também, não só o serviço físico, mas envolve também a questão do coração, que é justamente isso que o pastor Felipe disse. É um serviço que ele não é meramente uma ação, eu tenho que desenvolver algo, mas envolve também essa questão do amor e no caso aqui, a devoção a Deus. Com relação à nação serva, eu gostaria de fazer uma colocação, e aí remetendo ali a Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 a 8, ali diz o seguinte: porque tu és povo santo ao Senhor, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo. E aí ele vai falar povo de todas as terras. No versículo 7 ele diz: olha, Israel, eu não escolhi vocês porque vocês eram a maior nação, a mais poderosa. Pelo contrário, vocês eram um povo pequenininho, mas eu escolhi vocês porque amava. E aí quando você volta no capítulo 4, também versos de 6 a 8,
Moisés ali deixa claro o propósito, por que Deus escolheu o povo de Israel, para que quando as outras nações vissem aquele povo dirigido, ordenado por Deus, essa nação que servia ao Senhor, ela seria uma nação modelo, e as pessoas perguntariam, mas por quê? Qual é o diferencial deles? E seriam naturalmente levadas para Deus. E, infelizmente, como a gente viu, o povo meio que se perdeu aí no meio do caminho. Em alguns momentos, eles desviavam o foco, deixavam de olhar para Cristo e queriam, como diz o texto, né, eles olhavam as nações ao redor. E aí, dentro desse processo, a nação escolhida para servir a Deus, para um propósito de ser luz para o mundo, eles meio que se perderam nesse processo aí. Eu acho legal. Eu acho bem legal essa compreensão, né, do espaço, ou melhor, né, da autopercepção do leitor em relação ao texto. Né? A Bíblia ela utiliza assim, existem várias ferramentas literárias ali, vários recursos literários para gerar determinados efeitos. E entre esses efeitos de comparação, que eu acho que são bem interessantes. Porque quando a gente lê não apenas o capítulo 41, a gente vai perceber isso ao longo da semana na leitura dos outros capítulos também, essa seção do livro de Isaías, que é chamada aí de seção que introduz os cânticos do servo, você percebe que existe essa tensão. Quem é o servo? Né? O servo é Jacó, o servo é um outro, o servo, eu como leitor hoje, o servo sou eu, e é interessante perceber que esse efeito, ele é o tempo, ele está ali, intencionalmente sempre para fazer, ou sempre para gerar essa reação em você, leitor, para se perguntar qual é o teu espaço nesse local. A gente tem uma tendência, às vezes, de olhar para isso daí e enxergar isso sempre como muito distante. Né? Se o servo é Israel, Israel não sou eu. Se o servo é Jesus, Jesus não sou eu. E é interessante como a própria figura que ela parece gerar assim, quase que uma simbiose entre as identidades, para mim sempre remetendo a um princípio extremamente introdutório no texto bíblico, mas assim constantemente necessário para a interpretação, que é o princípio de ser imagem e semelhança daquele que nos cria. Então, ser parecido com ele o tempo inteiro gera, em muitas vezes, essa responsabilidade de refleti-lo em todas as nossas instâncias. Então, assim, capítulo 41 de Isaías, a atenção do servo é levantada. Fica a questão, quem é o servo? O servo é o povo? E aí nós encontramos aqui vários elementos que parecem descrever esse servo como um agente histórico. Mas perceba que nem todos os versos eles sustentam essa ideia. Então, para mim, eu gosto muito dessa leitura porque ela, o tempo inteiro, ela parece estar gerando confrontação assim, na gente. Quem é o servo? Os servos são eles? O servo é ele? Ou o servo sou eu? Ou será que todos nós fazemos parte nesse grande mosaico aí da identidade, da grande identidade de imagem e semelhança ser espelhada? O Anderson tá com aquela coceira que eu falei, vai lá. Viu só, pastor? Eu fico falando com a mão aqui, né? O pastor Felipe falando, e me veio enquanto ele me falou dessa provocação que o texto, né, nos coloca. Servo, eram eles no passado, somos nós. Enquanto ele falava isso, eu me lembrei de quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, ali, versos 6 e 11, ele fala da nação de Israel, né? Lembrando o povo, olha, essas coisas que aconteceram com eles foram registradas para o nosso exemplo, para que nós não tenhamos a mesma questão. E aí o exemplo tem aquelas duas coisas, ou você aprende pela imitação do que é bom, ou pelo contraste não fazendo aquilo. Ellen White, lá em Testemunhos Seletos, volume 1, página 451 e 452, ela diz: grande é a semelhança entre a nossa história e a do povo de Israel. E aí cai dentro disso, dessa análise que o pastor Felipe tão bem colocou, para que a nossa reflexão seja, será que foi só com Israel lá no passado? E eu hoje aqui, né? Qual que é o meu papel aqui nessa história? E essa reflexão ela é extremamente importante e relevante para nós darmos continuidade nesse processo. Agora, sabe que eu fiquei com a impressão, assim, essa semana, né? Lendo e tal, e esse negócio de quem é o servo é Jacó, é a nação, o servo é Jesus, é o Messias e tal. E de repente, no momento, eu parei e falei, nossa, mas será que a Bíblia não é complicada demais? Né? A pessoa lê, primeira leitura, assim, que coisa complicada. E depois eu comecei a pensar em algumas pessoas, como, por exemplo, meu pai, né, que não tinha teologia, não tinha nada disso e tal, mas que era um assíduo leitor da Bíblia, né, que meu avô também, né, que lia a Bíblia inúmeras vezes e tal. E quando a primeira leitura, eu quero dizer que sim,
que a pessoa deve ficar perdida, mas à medida em que ela vai conhecendo o contexto da Bíblia, à medida em que ela vai conhecendo a linha master da Bíblia, assim, que Jesus é o centro, como disse aqui o José Aparecido, né? O propósito de Deus com Israel era fazer deles servos que levassem o plano da salvação, o conhecimento do verdadeiro Deus às divindades pagãs, né? Ou às nações pagãs, né? Essa coisa vai ficando clara, sabe? Porque você vai lendo e já vem na tua cabeça automaticamente. Você não fica se perguntando assim, mas espera aí, aqui está falando de Jesus, tá? Porque tem lugares ali que está claro que é Jesus e que está claro que é o povo, né? Está falando da nação, né? Por isso que é muito importante a gente não só ler a Bíblia, mas a gente lê entendendo que Deus está conversando comigo, né? Então, eu vou entender sempre que eu estou naquela posição e eu não vou ficar perguntando, mas aí, como disse o Carani, o servo é Jacó, não sou eu, é o povo de Israel, não sou eu, é Jesus, não sou eu. Sou eu o tempo todo, né? Representado por todos eles. E entra essa função que eu acho legal pontuar, pastor, é porque esse recurso é um recurso assim, bem comum dentro do texto, dentro desse universo bíblico, porque quando a gente percebe o próprio Isaías, ao se referir à nação, ele chama a nação de Jacó. Ele resgata a imagem de um personagem, de um indivíduo em si. E é interessante porque a própria tradição judaica, ela elenca assim, algumas analogias, algumas comparações com os personagens em si, né? Então, assim, não se remete apenas a um único indivíduo, sempre vai se remeter ao todo. Então, olha como é curioso, a tradição judaica ela aponta que os patriarcas, de uma certa maneira, também espelhavam a jornada do povo. Então, falavam assim, olha, Abraão remete ao período de Israel no deserto. Então, Israel, a jornada de Abraão é uma espécie, a história de Abraão, ela funciona também como uma metáfora para a vida de Israel no deserto. E quando Israel possui a terra, o personagem que vai responder essa metáfora é Isaac. Isaac agora é Jacó, é Israel, na verdade, é a nação de Israel, agora dentro da terra. E aí você olha para a história de Isaac, você percebe vários elementos assim que se encontram, que são interessantes de fazer as comparações. E é interessante quando eles vão falar de Jacó, vão usar Jacó nesses mesmos termos. Se Abraão está no deserto, se Isaac herdou a terra, agora Jacó vai viver a experiência da nação no exílio. Então eles sempre olham para os personagens e tentam, de alguma maneira, enxergar a sua própria história naquela trajetória. Que é dessa maneira que esse texto se torna cada vez mais particular para a esfera de cada um. Eu sei que nem todo mundo aí vive uma experiência que se encaixe perfeitamente com a jornada de Abraão, mas é sempre possível fazer essas releituras. A história de Abraão, de uma certa maneira, ela consegue se conectar com a minha história, porque eu olho para essa história e me vejo através dela. Então é sempre um ganho esse tipo de leitura, né? Ela é nunca uma leitura distante, ela é sempre uma leitura próxima. Sim. Para a gente sair aqui do domingo para a segunda, eu queria ressaltar uma coisa, né? Já que eu estou representado aí, é muito importante a gente entender o que Deus está falando aqui para o servo dele, para Israel, que sou eu, né? Para você, o que Deus está falando para você hoje, né? Qual é o seu nome? Coloca o seu nome aí, né? Ele está dizendo assim, eu escolhi você e não rejeitei você. Embora a gente tenha essa ideia do coletivo como o Israel moderno, como Laodiceia, Deus está dizendo, eu não rejeitei, eu escolhi você. E ele diz assim, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a minha mão direita na minha justiça. É isso que Deus diz para você hoje e para mim. Para mim, essa coisa mais importante que a gente tem que guardar. Deus diz assim, não tenha medo. Escolhi você todo o seu lado o tempo todo. O que casa exatamente com o que Jesus diz, né? Eis que estou convosco todos os dias. Vamos passar para a segunda-feira? O servo anônimo. Antes de passar para a segunda-feira, deixa eu ler aqui. Achei muito interessante o que a Luciana Machado falou. Assim, é interessante que muitas vezes vamos servir uma pessoa e acabamos amando. E aí ela diz, Jesus ama primeiro e depois serve. É o que ela falou. Achei legal isso aqui. Vamos lá. Segunda-feira.
o servo anônimo. Agora entra outra figura, né? Na lição passada, no domingo, aparece o servo nação e o servo indivíduo, né? E agora entra esse servo anônimo, que é um dos dois lá. Quem que é? Bom, como o pastor Carani disse há pouco aqui, existe essa interação e essa provocação no texto, em alguns momentos, esse questionamento, quem é quem, isso vai se misturando aqui. E aqui no nosso guia, no manual, aqui na lição de segunda-feira, nós podemos correlacionar o capítulo 42 de Isaías com o que acontece ali com Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 12. Nós vemos que é citado ali o próprio profeta Isaías, e outros textos indicam e nos fazem entender que o caso, esse servo anônimo aqui que é apresentado, é Jesus Cristo. E aí a lição vem elencando assim uma série de coisas a respeito de Jesus Cristo e do que ele faria. O que me chama a atenção, e eu gostaria de pontuar aqui, quando a gente volta um pouquinho no livro, capítulo 11, verso 2, falando ali a respeito da vinda, né, desse servo, do rebento de Jessé, diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito do conselho e da fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. E aí, os versos 4 e 5, o autor continua descrevendo, e quando você vem para Isaías 42, você vê que esse servo que é orientado e dirigido pelo Espírito do Senhor, as ações dele são diferentes em muito do que a sociedade praticava, um momento em que o povo de Israel era próspero financeiramente, politicamente, um momento, vamos dizer assim, de tranquilidade, mas moralmente, espiritualmente, de decadência, surgiria alguém, e a representação nós temos nessa tensão e nesses de quem é o servo, surgiria de alguém que teria uma conduta diferente. Diferente por quê? Porque tinha a direção e a orientação do Espírito. Exatamente. Muito show. Carane, tem alguma coisa para falar aí? Agora, quando começa esse afunilamento entre as identidades, assim como o pastor Anderson destacou, a gente percebe que muitos desses elementos eles se encontram, eles se combinam, e eu acho que tem uma questão assim que mexe especificamente assim comigo, não apenas pelo cumprimento de uma profecia que era necessária, como o Mateus ele faz questão de ressaltar ali, Jesus como aquele que faz e em praça pública não se apresenta fazendo. É interessante como isso novamente parece gerar esse contraste, né, de uma espécie de libertador que não é necessariamente refém da propaganda. As suas obras falam por si, o seu ministério fala por si, não há necessidade aqui de divulgá-lo, ele não é refém da divulgação. E o texto parece meio que trabalhar isso assim com uma perspectiva assim, mostrando a suficiência desse ministério. Eu sei que quando a gente tenta importar isso para a nossa vida, a gente pensa assim, mas Jesus precisa ser conhecido, né? E o texto de Isaías fala que esse Messias que vem, ele é tão suficiente que é ele quem se torna conhecido ao mundo. Eu sei que nesse processo nós nos apresentamos ali como ferramentas para que o Espírito nos conduza, né, na hora de anunciar aquele que vem para libertar, aquele que realmente age para ensinar, aquele que mostra a verdadeira dinâmica do serviço. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra para a gente a suficiência desse libertador, que é uma das coisas assim que me deixa às vezes assim, num pensamento assim eu chamo assim talvez de muita reflexão, porque isso me faz perceber qual é realmente o meu papel nessa história, né? Eu não sou aqui aquele indivíduo tão necessário às vezes como eu acredito para tornar o ministério desse Messias conhecido, porque esse ministério ele é conhecido por si só. Mas, ao mesmo tempo, eu sou privilegiado ao ser convidado a participar desse ministério de proclamação, de divulgação, e quão completo isso é para a minha jornada hoje. Eu tenho que fazer uma provocação e uma colocação. Não sei qual que eu faço antes. Mas acho que eu vou fazer a colocação primeiro. A colocação é a seguinte, é que tem até um livrinho lá do Vanderman, que era de uma série de programa dele, que dizia assim, você é insubstituível, né? E isso é verdade ou é mentira? Bom, eu aprendi que isso é verdade e é mentira. Depende do ângulo
que você olha. Como ser humano, eu sou insubstituível. Assim como uma mãe que tem 10 filhos, quando um morre, ela não diz assim, pelo menos sobraram 9, né? Não, ele é insubstituível. Porém, como líder, eu sou substituível, completamente substituível. Moisés morreu, Josué levou o povo para lá, para a terra prometida. Foi o Elias, foi levado na carruagem de fogo, ficou o Eliseu com o dobro do poder, né? Então, nós como líderes somos substituíveis. Nós temos o privilégio. Porém, a provocação que eu quero fazer é o seguinte: bom, se Jesus não é tão carente dessa propaganda, né, ou desse anúncio, né, então, por que antes ele mandou João Batista e ele já anuncia que antes da segunda vinda também ele vai levantar um segundo Elias ali, que vem no espírito e poder de Elias, né? Se ele não é refém da propaganda, por que ele pede alguém para aplanar o caminho e ele suscita aí o primeiro Elias foi Elias histórico, o segundo foi João Batista, e o terceiro é um povo, né, que prepara o caminho são muitas pessoas, né? E aí? Bom, eu penso, voltando ali a uma fala do pastor Felipe há pouco, que ele conceitou a questão de sermos a imagem de Deus. E aí você se remete à criação. Esse processo ele foi quebrado a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, e nós estamos em um processo de sermos levados, reconduzidos ao plano original de Deus. E aí, dentro desse processo, a gente vê, como o pastor Iglesias bem disse, um fio condutor ao longo de toda a Bíblia. E você vê que, de tempos em tempos, Deus ele sempre teve o que nós chamamos de remanescente, o representante dele ali. E é por isso, então, que antes da volta dele se faz necessário que o Elias do passado, João Batista, aquele povo que sempre teve, mesmo como o pastor leu ali em Isaías 41, ele diz, olha, a despeito dos erros de vocês, da pecaminosidade, eu não abandonei vocês. Então, ao longo de todos os tempos, esse remanescente ele se mantém vivo. Como diz lá, Laodiceia, ok, Laodiceia, mas dentro de Laodiceia tem os 7.000 ali, os fiéis, o remanescente de Deus. E nessa questão da imagem de Deus, eu me lembro de João 13:35, e dentro dessa questão de sermos o nosso grau de importância, Jesus diz, olha, sabe quando é que as pessoas vão te reconhecer como meu discípulo? Quando vocês se amarem uns aos outros. É a questão do serviço. De que forma é o serviço? Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. A introdução de sábado diz, olha, Cristo, ele externava, ele vivia o evangelho, o amor, ele vivia o que era Deus. Se nós fizermos isso hoje, de um modo prático, como o pastor Karene bem disse, e isso se mostra para cada um de um modo diferente, mas se vivermos assim, eu creio que seremos hoje, né, cumpriremos esse papel de João Batista, de Elias, o remanescente de Deus. Eu creio que vai um pouco aí por essa vertente. Legal, a lição apresenta aqui, desculpa aí, vários textos, né, confirmando, mostrando como tudo que diz aqui a respeito desse servo anônimo se cumpre em Jesus, né? Vai lá, Karane, fala você antes da gente mudar. Não, na verdade era só para retomar a ideia, a provocação da necessidade, né? O que eu entendo a respeito disso não distor daquilo que já foi colocado aí pelo pastor Anderson, porque na verdade para mim a atenção ela existe na minha compreensão do que significa a proclamação, né? Quando eu olho para Elias e entendo Elias como um profeta, quando eu olho para João Batista, entendo João Batista como profeta, quando eu olho para o remanescente, entendo que o trabalho do remanescente é também um trabalho profético. Para mim, a grande referência é a figura do profeta em si. E o profeta não é aquele que apenas proclama, não é apenas aquele que anuncia, mas é aquele que também denuncia. E o denúncio tem a ver principalmente com aquilo que o livro de Isaías mais destaca, que é uma voz contrária ou uma voz que se posiciona firmemente ao lado da justiça. E aí a gente pensa assim, mas afinal de contas, então, qual é o meu papel nesse cenário de apresentação do remanescente de Deus? Eu acho que a Bíblia inteira ela nos mostra qual é o caminho da justiça, e é onde deveriam se posicionar aqueles que anunciam a justiça e denunciam a injustiça. E eu acho que às vezes talvez um grande risco aí que corremos é de entender que o ministério do Messias é um ministério refém, como eu coloquei há pouco,
da proclamação falada, né? Aquela proclamação que intenciona minimamente aí falar sobre, sendo que, como foi destacado aí e muito, nós estamos falando aqui de um ministério ativo de libertação que se espelha nas minhas ações também. Nossa, aí ficou legal. Nós vamos até fechar essa lição de segunda, assim, alto nível, né? Porque proclamar exige que eu viva, mas denunciar também, né? Porque é muito simples eu proclamar só com a boca, é muito simples eu proclamar só com a boca, eu denunciar só com a boca, né? Quando a gente olha para João Batista e o ministério dele, que a gente olha, por exemplo, para a dieta dele, para o que ele vestia, para onde ele morava, o estilo de vida de oração que ele tinha e tal, não tinha dúvidas a respeito de quem era João Batista, né? Por isso que quando ele abria a boca, todos tremiam, né? Porque ele tinha a autoridade do Espírito, era um homem cheio do Espírito, né? Que vivia bem perto de Deus, né? Porque eu vejo muitas pessoas que dizem assim, eu não temo chamar o pecado pelo nome, né? E, em geral, eles chamam só o pecado dos outros pelo nome, né? E chamar o pecado dos outros pelo nome é bastante fácil, né? Para chamar o dos outros, eu tenho que primeiro chamar o meu. E João Batista era essa pessoa que, como Jesus, vivia o evangelho, aí essa autoridade vinha de Deus, não vinha dele, né? Sim. Então ele podia, sim, ele tinha essa autoridade de proclamar e também de, como você disse, qual foi o termo que você usou aí mesmo? Foi anúncio e denúncia, pastor, atenção. Denúncia, anunciar e denunciar. Podemos ir para terça-feira? Bora. Messias persa. Muito interessante isso aqui, né? Sim. Pois não, pastor Caio. Eu ia só comentar que aí nós seguimos aquela linha, né, de que o pastor Carani bem colocou de início ali, né, quem é quem na história, né? Ora é o povo, ora aponta para Cristo, e agora aqui nós temos um novo elemento, aqui uma tipificação, uma simbologia apresentada aqui, quem sabe, de acordo com o que nós vamos discorrer aqui no texto, de um novo personagem que aparece aí na história, apontando e exercendo um papel todo especial aí no contexto de que estamos estudando. Ao longo das histórias e dos impérios que se levantam e são apresentados e são colocados até em confronto direto aqui com, digamos assim, com os desafios que a nação de Israel e especificamente o reino de Judá acaba sofrendo, a gente percebe que é aparentemente uma espécie de quase que um distanciamento de Deus, né? Como se Deus deixasse o curso da história correr como bem entendesse, e as pessoas, e os grandes reis, e os grandes impérios olhassem para as suas conquistas e a partir dali se entendesse como os grandes, digamos assim, né, os grandes controladores da história. E aí você percebe que até mesmo os grandes personagens aqui, eles se submetem a um domínio daquele que não precisa gritar, não precisa espernear, a sua autoridade ela é reconhecida em toda a terra. Então, aqui a gente tem a imagem de Ciro, já apresentado como o servo de Deus, porque Ciro entra na história, na linha da história, para cumprir uma função, digamos assim, um papel na história de Deus e de seu povo e do mundo. E é interessante que, se pegarmos aqui outros personagens, como o próprio grande rei da Babilônia, o texto lá de Daniel mostra e coloca sob tensão isso o tempo inteiro, ao mesmo tempo que parece que esse grande rei, né, Nabucodonosor, ali domina. Na verdade, ele só tem domínio da cidade do povo de Deus porque é Deus quem entrega. Então, até essa dinâmica do serviço, ela mostra pra gente quem é que está no controle o tempo todo. Então, assim, esses grandes impérios e os grandes nomes que são levantados são, inclusive, identificados como servo, ironicamente também para mostrar que todos esses servem em uma obra que é muito maior do que todos eles. Então, há um elemento de serviço transcendente o tempo todo. Porque aqui a mecânica do mundo, ela não é centrada em si. Mesmo aqueles que acreditam fazer isso, talvez Ciro tenha feito dessa maneira, né? Mostrarei a minha benevolência, a minha misericórdia, mostrarei aqui que eu domino sobre todas as nações e hoje eu escolho libertar vocês. O profeta Isaías está dizendo assim, não, Ciro, mesmo a atuação que visa aqui beneficiar o povo de Deus, ela já é prevista e ela já é orientada sobre aquele que é a grande autoridade desse mundo.
Sim. Agora, eu gostaria também, desculpa aí, Anderson, mas pegando essa linha do que você estava falando, né, a minha visão a respeito disso, ela é o seguinte: você falou assim, Ciro vem para cumprir um papel, né? Na verdade, na minha visão, todos os governantes do mundo vêm para cumprir um papel. Agora, Deus fala a respeito de Ciro, de Nabucodonosor, porque ele sabia, na presciência dele, que eles cumpririam. Outros tantos não cumprem. E isso serve tanto para os governantes do mundo quanto para a gente, nós que somos pastores e governamos dentro da igreja, né? Todos nós. E eu estou falando não somente dos líderes que estão lá em cima, mas nessa hierarquia, também deles, mas de mim também, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande, onde quer que eu esteja, né? Quer seja a função que for, né? Então, assim, na verdade, todos nós aparecemos no mundo na posição que aparecemos, e eu vou fazer um parênteses aqui. Uma vez um jovem diz assim, pastor, mas, poxa, eu não quero cargo nenhum na igreja porque eu não sou líder. Eu digo, mas como não? Você tem 4 amigos, você anda o tempo todo com eles, você liga para eles, tal, vocês combinam isso e aquilo, você lidera 3, né? Pelo menos 4 pessoas, então você é líder, sim, né? Nós sempre lideramos alguém, influenciamos alguém. Então, o Ciro, Deus sabia que ele cumpriria aquilo, porque até mesmo reconhecer isso que você falou, Karane, de que mesmo a ação depende de Deus, para isso ele tinha que exercer a liberdade de escolha dele e deixar na mão de Deus ou fazer aquilo que Deus tinha escolhido para ele, né? Antes do Anderson falar, deixa eu só falar o que a Anita Gomes escreveu. A lição desse trimestre é sensacional, mas a lição da terça-feira, 23, abriu totalmente a minha mente. Me fez lembrar da profecia de Ezequiel 36, restauração de Israel, Daniel 9, Apocalipse 12. Gostei muito do comentário da Anita, né? Pode falar, Anderson. Sim. Dentro até do comentário da Anita, que foi colocado agora, eu me vendo aqui, Deus, ele no relato de Isaías, o profeta fala que Ciro foi levantado como ungido, e dentro desse processo que o pastor Karane colocou, e o pastor Fernando também, de que Daniel diz ali, é ele quem estabelece reis, e mesmo que o homem imagine ali que é ele, não, eu estou conquistando minhas estratégias que funcionaram aqui, não, Deus que está conduzindo a toda história, submetendo-se, claro, o homem, como o pastor Fernando bem disse, a essa questão do livre-arbítrio ali dele. Mas o interessante é que essa palavra ungido, além dela ter a correlação direta e a aplicação para o Messias, ungido tem um significado, você foi designado para um propósito. E aí, trazendo para essa realidade que o pastor colocou hoje, qual que é o nosso papel e o propósito? Alguns se dizem na igreja e às vezes tem até aquela pergunta, né? Pastor, eu ainda não identifiquei o meu dom, qual é o meu dom? E aí nós temos uma série de textos ali que apontam a isso, uma série de orientações para que se identifique esse dom. Mas sempre que uma pessoa me diz isso, e trazendo para esse contexto do nosso papel de servo também dentro da história, eu me lembro sempre da carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 a 21 ali, e ele fala que Deus concedeu para nós o ministério da reconciliação. Jesus nos reconciliou com Deus. E esse ministério de reconciliação foi estendido a todos nós. De que forma exerceremos o nosso serviço? Contando e anunciando para o mundo, olha, Jesus Cristo trouxe a salvação para mim dessa forma. Então eu vejo que essa questão de ungido, para qual propósito, para que eu fui designado? Eu creio que talvez aqui tenhamos uma boa aplicação para que talvez quem esteja ali meio que pensando o que fazer e o que desempenhar nessa história, né? Esse ungido, Pode falar. se a gente entende um ungido como aquele que entra para restabelecer a aliança que é quebrada, a ideia da reconciliação ela se torna fundamental, principalmente voltando para aquilo que nós estávamos tratando, falando sobre o papel de João Batista, né, de Elias. O texto de Malaquias vai falar que João é aquele que vem para ligar ou para conectar, talvez em termos mais atuais, o coração dos filhos aos pais. Nós estamos falando de uma sociedade que está naturalmente desconectada, ela está separada, ela está distanciada. Então, isso não só do indivíduo e Deus, mas entre os indivíduos também. Então, quando a gente começa a entender essa responsabilidade nossa nesse processo de atuação direta, fica fácil perceber
que é onde a gente vai, né? Qual é o caminho a trilhar, né? Nós exercemos aí esse ministério, esse co-ministério com Cristo, sendo também restauradores de laços, né? Sendo reconciliadores. O José Aparecido escreveu um negócio aqui que me fez pensar numa coisa interessante. Ele diz assim, vou ler mais ou menos, né? Depois que passou o tempo do castigo do povo judeu lá em Babilônia, o cativeiro, né? Aí o general persa Ciro invadiu Babilônia, libertou muitos cativos e autorizou a reconstrução do templo, né? Historicamente, a gente estava falando até agora, né, que em Isaías Deus ele promete, ele diz que vai acontecer um cativeiro, um exílio, mas ele já promete também a libertação. E a gente vê que historicamente, então vem um vamos dizer, um ungido, um Messias que é o Ciro, né, que é um libertador local ou histórico ali, né, um libertador desse mundo, do reino aqui na Terra. E depois vem o Messias, que é o libertador em termos espirituais, né? E aí, então, o servo ungido, que é o Ciro, o servo ungido Jesus, e o servo ungido, que é o povo de Deus, né? Que era Israel, que somos nós também. A gente consegue ter toda essa visão. Vamos passar para quarta-feira. Deixa eu ver que horas são agora. Isso, acho que está na hora da gente passar para quarta-feira. Esperança antecipada. Bom, se tiver alguma coisa para falar ainda da terça, pode falar, não tem problema nenhum. E a gente liga para a quarta depois, tá? Finalizando a terça aqui, eu só pontuaria algumas questões interessantes que são referentes à revelação prévia que Deus faz, né? Amós 3,7 fala que Deus não fará algo ali sem revelar aos profetas. Isaías 46, o profeta reafirma isso, que Deus está revelando, né? Antes mesmo que aconteça. Quando Jesus vem lá em João 13,19, ele mesmo diz para os discípulos, olha, eu estou anunciando para vocês antes mesmo que aconteça. Então, dentro desse contexto, que talvez a autoridade ou o poderio ali, o império, a pessoa que domina pense que ele... Não, Deus já tinha revelado antes. Isso eu achei também interessante nessa lição de terça-feira. Show. E aí, esperança antecipada, o que a gente viu aí? Eu acho que, como o próprio pastor Anderson colocou, né, a ideia do anúncio, da profecia sendo colocada, sendo confirmada e sendo cumprida desde aquela época, ela gera, inclusive, para a gente hoje, não apenas expectativa, mas esperança. Né? Porque a expectativa ela pode causar ansiedade se ela não é bem controlada. Né? Então, assim, não é uma mera ansiedade com temor e com receio, mas é uma expectativa que aponta para um cenário de libertação. Foi assim desde aquela época. Né? Desde o início do livro de Isaías, ele introduz o livro apresentando um cenário caótico de uma religiosidade distorcida, de um povo que aparentemente faz o que Deus quer, mas que na verdade está fazendo completamente errado. Deus, na verdade, aparece ali condenando toda a performance religiosa, apesar de vocês estarem sacrificando, de estarem cumprindo ali fielmente todo aquele protocolo do templo, todo o protocolo do santuário, nada daquilo está atendendo o que eu pedi a vocês. Vocês estão falhando ao servir o necessitado, ao atender a casa do injustiçado, do órfão, da viúva e assim por diante. E essa crítica, ela ganha uma culminância no capítulo 6, quando é apontado uma espécie de chamado, alguns entendendo como rechamado de Isaías ali, né, da Isaías, quem sabe, se reconectando com o seu ministério. Para mim, isso é muito interessante quando eu penso em esperança antecipada, porque desde lá, a visão de Isaías ela é consoladora, em última análise para mim, porque ela o tempo inteiro mostra que o trono ele nunca está desocupado. Historicamente, a gente percebeu que era no instante em que Uzias tinha fugido do trono. Uzias cruzou os limites, o rei que governava a nação naquele instante, e ao cruzar os limites é castigado por isso e se ausenta. E é um momento em que a nação mais precisa de direção, que a nação mais precisa de um governo, e a gente pensa que talvez a nação tenha olhado naquele instante para o trono e tenha entrado em desespero. Pensado assim, olha, não tem trono, não tem governo, não tem regime, não tem rei, quem é que é por nós ali agora? E aí a visão do profeta Isaías, para mim, é consoladora nesses termos. Isaías mostra, olha, o trono nunca está vazio, ele olha e eis que vê alguém no trono. Então, por que há uma esperança antecipada na figura do Messias? Para mim, apesar de olhar para esse cenário de hoje, e quem sabe olhar para o mundo e enxergar no mundo um desgoverno total,
que mina cada vez mais a minha expectativa em relação ao amanhã, gera em mim cada vez mais ansiedade, preocupação e temor. A certeza que eu olho, chegando para esse quadro como um todo, é de que o trono não está vazio. Sim, perfeito. Saí e voltei, viu? Caiu alguma coisa aqui, mas vamos lá. Ok. Dentro dessa lição de quarta e desse processo aqui que o pastor Felipe bem colocou, algumas pessoas aqui, o manual até aborda, né, que alguns questionam se é o mesmo autor ou não, e tem alguns que fazem uma divisão em 3 no livro ali, né, a divisão do capítulo 1 ao 35, 36 ao 39, a primeira sessão do 1 ao 35 sendo uma sessão condenadora. E aí, quando nós vamos do capítulo 40 ao 66, o final do livro, é justamente essa questão de consolação, uma esperança que é trazida. E aqui no capítulo 40, verso 1 diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Por quê? Muitos do povo falavam assim, olha, parece que Deus nos abandonou, estamos aqui perdidos, como o pastor disse, surgia essa tensão no coração de muitos, daqueles que mantinham o seu temor a Deus. Mas ao longo de todo o processo e na narrativa do texto, é apresentado sempre essa questão que, olha, existe um consolo, existe uma esperança, o libertador vem vindo, a libertação chegará, vocês serão reconduzidos novamente. Então, essa esperança, ela não, eu vejo sempre na descrição do texto, e como o texto se apresenta, não sendo só uma mera expectativa, como o pastor bem disse, e que seja algo assim preocupante. E vejo também dentro desse elemento da apresentação profética, a importância de que as pessoas olhassem, quando analisassem o passado e vissem o libertador sempre se apresentando, o remanescente sempre se apresentando, aquilo que diz lá em Crônicas, olha, crede nos seus profetas e prosperareis. Provérbios reitera isso, no capítulo 29, dizendo o valor da profecia. Novo Testamento, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses diz, não despreze a profecia, porque na profecia, no cumprimento dela e no que ela apresenta para o futuro, aí também há esperança. Eu vejo essa apresentação no desenrolar do texto para nós. Essa questão de apresentar aqui, né, que tem os que dizem que foi escrito por 2 pessoas ou por várias pessoas o livro, isso teve uma época que isso ganhou um peso, assim, né, entre os acadêmicos aí, analisando o texto, eles dizem, não, aqui parece que foi outra pessoa, ali foi outra, eles já começam, né? E como disse o autor aqui, né, quer dizer, quase que descrendo que Deus fosse capaz de prever o futuro. Contudo, hoje, a lição ela é escrita sempre, eles pedem para escrever com tempo de antecedência e tal, mas hoje, na academia, isso não é nem muito levado em consideração, né? Porque o apoio, isso aí não tem nem apoio, não tem base, né? Sempre vai ter quem vai dizer assim, mas a profecia... O fato é que nós temos na Bíblia as profecias, como, por exemplo, vai lá Elias, e Elias prevê 3 anos e meio. Deus diz assim, vai lá e diz que vai ficar 3 anos e meio sem chover, né? Elias vai e ora para parar de chover, e depois Deus diz, vai parar de chover, vai voltar a chover, e aí Elias vai e ora de novo para voltar a chover. Bom, 3 anos e meio, e Deus diz para ele. Esse é um tipo de profecia. O outro tipo de profecia é a profecia apocalíptica, né? E a profecia apocalíptica, ela diz respeito a coisas distantes, ela engloba um panorama maior, né? E nesse tipo de profecia apocalíptica, tem muita coisa que Deus revela centenas de anos antes de acontecer, né? E a gente vai vendo a história se cumprindo aí, né? Eu me lembro quando eu estava em que ano? Eu acho que devia ser o quê? A 7ª série, né? E eu sentado ali, um colega atrás de mim, e eu tinha falado tanto de Deus para ele que quando um momento ele diz assim, mas escuta, e como é que eu vou saber quando está chegando ao fim, né? E eu disse para ele, olha, no momento que for implantado um decreto para que todo mundo guarde o primeiro dia da semana e tal, e que for proibido comprar e vender, você vai ver que está bem no fim mesmo. E eu não sei se ele é vivo ainda, se não é, e se isso ficou gravado na cabeça dele, né? Mas eu era um menino, se isso ficou gravado na cabeça dele, em algum momento isso aí vai fazer muito, muito sentido, né? E é uma coisa dita, até porque ele vai pensar, puxa vida, um moleque me disse, eu não lembro o nome dele, mas talvez ele não lembre o meu também, né? E vai dizer, um moleque me disse há tanto tempo, e olha isso aqui, quem sabe vai levá-lo para a Bíblia, né? Ou quem sabe ele já está lá.
Bom, alguma coisa mais vocês querem dizer aqui na quarta-feira? Ou a gente pode pular para quinta-feira? Pode falar. Não, acho que quando a gente pensa o valor da profecia em si, nas tensões que são tão presentes, você trouxe essa questão das discussões acadêmicas, né? Como o texto ele fosse, inclusive, refém de determinadas legitimações, né? Para ter validade para a gente também. É por isso que entra sempre aquela questão do texto precisa, antes de tudo, ele ser verdade para mim. Porque quando o texto me encontra, a necessidade da comprovação profética, ela se torna periférica nesse processo todo, porque esse texto já é real, o Deus da profecia já é conhecido por mim. Até porque, se nós pensarmos em como a profecia e o cumprimento profético funcionou para muitos daqueles povos, daqueles personagens que viveram a antiguidade, muitos deles não viram nem o seu cumprimento. E para tantos deles, aquilo foi só anunciado. Muitos, inclusive, nem entenderam o que estava falando, quando o próprio Pedro vai falar isso sobre Isaías, inclusive. Faz menções diretas a respeito dessa não compreensão àquilo que estava escrevendo, àquilo que estava anunciando. Então, a profecia ela é um fio condutor para essa jornada, mas se a gente for parar para pensar hoje, a certeza do seu cumprimento se dá quando nós olhamos para trás. Isso gera para a gente um conforto para olhar para frente, ter esperança em relação ao que vem, mas necessariamente não gera dependência. Eu não preciso ter certeza do fato que ocorrerá para me certificar que esse Deus que hoje é vivo para mim se relaciona comigo e é meu Salvador. Porque até por isso nós precisamos considerar, assim, com bastante humildade, às vezes, que muitas vezes nós especulamos a respeito das coisas que virão. E nem sempre é esse o caminho, ou o melhor caminho, ou o caminho mais seguro, ou o caminho com mais certeza. Porque a grande certeza, na verdade, é aquela que se dá no agora, né? É a certeza da convivência, da relação que eu tenho com esse Deus que se mostra real, que se mostra libertador, que se mostra salvador desde o presente. Isso me despertou o seguinte, é que no âmbito pessoal, a gente muitas vezes fica esperando, ou na maioria das vezes a gente fica esperando, a gente fica viciado em milagre, é o que eu falo, né? Ou seja, Deus fez um milagre maravilhoso na minha vida, mas eu fico sempre esperando o próximo milagre, né? No dia que ele não faz o milagre, aí eu descreio de Deus, né? E aí, nesse sentido, aquilo que Deus já fez por mim, no passado, né, já deve ser para mim o esteio e o suficiente para que eu creia em Deus para sempre, no futuro, mesmo que ele não haja sobrenaturalmente em nada, né? Isso pessoalmente. Por quê? Porque esse mundo é um mundo de tristeza e é um mundo de dor, né? E a gente sabe que a gente vai ter aflição aqui. Jesus promete estar do lado da gente, mas a gente vai ter aflição. Bom, agora a gente precisa ir para quinta-feira. Vamos para lá. Esperança antecipada. Uma pena, né? Opa, esperança antecipada é a quarta. Vamos para lá. Quinta-feira. Um servo compassivo e sofredor. E aqui a gente encontra um cruzamento de textos fantástico, né? E aí? Sim. Bom, para muitos, né, Isaías é chamado o evangelista, o evangelho do Antigo Testamento, justamente porque dentro dessas profecias que ele apresenta a respeito da vinda de Cristo, né, como sendo um desses servos apresentados no livro, ele descreve aquilo muito do que Cristo vivenciaria e muito disso relacionado à questão do sofrimento. E dentro dessa série de cruzamentos aí de textos da intertextualidade entre Antigo e Novo Testamento, do que Isaías profetizou e do que se concretizou, e os 4 evangelistas ali descrevem, você percebe que o que ele disse se cumpriu, e isso se cumpriu perfeitamente na vida de Cristo. Esse sofrimento, tudo isso que ele enfrentou por nos amar, é apresentado ali nos 4 evangelhos, que tinha sido predito por Isaías lá atrás. Muito legal, e essas imagens, né, de como elas se correlacionam, eu acho que elas são importantes também para balizar a nossa compreensão do que significa o serviço. Né? O serviço, o que é o serviço, o que é o servir? O servir ele é descrito na pessoa de Cristo. Né? A gente tem também algumas tendências a construir determinados conceitos, né? E estabelece alguns limites ao fazer isso. Então nós estabelecemos o que significa servir. Quando eu olho para a figura e para essa certeza de quem é o servo,
através de todas essas relações que são estabelecidas aqui para a gente, fica muito claro para a gente também a quem olhar quando buscar esse espelhamento total. Né? Em Cristo se cumpre tudo. Ele é aquele que, inclusive, vai trazer agora, ele é o restaurador daquela aliança rompida. Então, agora a gente olha para ele e fala, eis aí a minha grande referência. Né? Se até então eu vivi perdido, imaginando que eu estava num mundo cheio de complicação, e esse mundo é um mundo problemático, como muitos dizem, a ponto de eu ter que me afastar desse mundo, vem agora uma nova, digamos assim, um novo eixo regulamentador, ou um novo eixo norteador, na verdade. E esse eixo é a pessoa de Jesus. Ele é dito aqui para você agora, a sua grande preocupação, na verdade, não é em ser diferente de tudo aquilo que está à sua volta, mas é de ser parecido comigo, o Cristo. Quer aprender a servir? Pareça-se comigo. Então, assim, em Cristo, estabelecemos aqui a grande referência, o grande norteador de toda a nossa experiência. E, através dessa lição de quinta, fica muito claro o grande parâmetro do serviço, ou a grande referência do servo. E aí, Anderson? Perfeito. Isso que o pastor Felipe bem disse, é a grande verdade. E aqui o guia diz assim, os atributos do servo estão em Jesus, em ambas as suas vindas. E aí eu queria aqui me ater aqui nessa questão que fala das duas vindas, né? Então fala da primeira dele, a manifestação vinda como servo sofredor, e Isaías fala isso. A lição da semana que vem vai aprofundar ainda mais isso, né? A questão do servo sofredor, mas o que me chamou a atenção é isso, que fala que nós podemos ver isso em ambas as vindas. A segunda vinda vai ser um pouco diferente dessa, né? Paulo, quando escreve a Tito, lá, capítulo 2, verso 13, ele diz, olha, nós estamos aguardando a bendita esperança. E aí o que me chama a atenção é que ele complementa, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, esse Cristo que veio como servo sofredor em um primeiro momento, num segundo momento ele vem não mais como servo sofredor. E Apocalipse 19 diz que ele vem e tem em suas vestes uma faixa, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vimos um mestre, o servo que veio como servo, mas em um segundo momento ele virá aí trazendo poder e glória e restauração e salvação. Isso me chamou a atenção quando se menciona essas duas vindas, a primeira e a segunda. A gente vê que essa primeira e a segunda estão muito amarradas. Então, quando a gente vai... Isaías... Vou voltar um pouquinho no Isaías 42, né? E aqui começa falando, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido e tal, e está falando de Jesus, né? Aí depois, Isaías 42 mesmo, Deus vai dizer assim, ó, por muito tempo eu me calei, estive em silêncio e tal, mas agora eu vou ficar ofegante como uma mulher em trabalho de parto. E aí ele faz um lamento, uma repreensão sobre Israel a partir do verso 18, assim. Ele fala, surdos ouçam, né? Cegos vejam. E ele fala assim, ninguém é tão cego como o meu servo, ou tão surdo como o mensageiro que eu enviei. Então, Israel, como povo, estava longe, nós, como povo, Laodiceia, estamos longe, e eu ouvi alguém comentar assim, o evangelho terá que ser pregado por Laodiceia. Laodiceia é quem vai pregar o evangelho. De certo modo sim, de certo modo não, né? Não tem outra igreja depois de Laodiceia. Mas quem prega é Elias, não é Laodiceia. Deus, de algum modo, ele tem que transformar Laodiceia em Elias, né? E aqui entra aquele processo de sacudidura que já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Então, se o que acontece ao redor do mundo me angustia, se o que acontece na minha família, se a minha própria espiritualidade, ou a falta dela, me angustia, isso quer dizer que Deus está trabalhando dentro de mim. Agora, se não me angustia nada disso, se eu estou só vivendo um dia depois do outro, aí é um grande aviso para mim, né? Essa angústia é o que pode provocar uma mudança dentro de mim e pode me transformar de Laodiceia em Elias. É isso, essa angústia é o que pode fazer. Se não tem angústia na minha alma, se está tudo bem, quer dizer que está tudo mal, né? Se está tudo bem, quer dizer que está tudo mal. É o que Jesus disse para Laodiceia. Gente, eu acho que a gente pode ir terminando aí as palavras finais de vocês, considerações finais, com despedida.
Quem começou primeiro foi o Anderson, agora quem começa é o Carani. Bem, eu penso talvez como uma grande síntese dos ensinamentos da lição da semana, tem muito a ver com o meu papel diante da compreensão de quem é o servo. E entendendo, inclusive, me entendendo nesse cenário todo como servo também. Eu acho que esse processo ele é fundamental, esse processo de auto-identificação, ele é fundamental para que haja um equilíbrio na minha jornada, em como eu vou caminhar dos meus dias, em como eu vou orientar essa espiritualidade que eu espero cada vez mais amadurecer em Cristo. Né? Amém. Perfeito. Eu naturalmente vou na mesma linha do pastor Felipe, lá em Miqueias, né? Deus diz, olha, Deus te declarou homem, o que Deus espera de ti. O seu relacionamento com Deus, isso vai ser essencial, é isso que vai nortear, e naturalmente isso transcenderá para o seu relacionamento com o próximo. Se você for um servo fiel de Deus, você será um servo bom e fiel também para aqueles que estão ao nosso redor. Eu creio que seja isso que Deus espera de Elias e de João Batista no final dos tempos, que ele reavive isso em nós e que isso seja real na nossa vida. Amém. Bom, obrigado aí pela participação de todos vocês que estão aí no YouTube, no Facebook, né? Quem começou orando foi Fui eu. Foi o Carani, então nós vamos terminar com o Anderson. Anderson, termina orando para nós, por favor. Pois não. Bom Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos porque tu um dia enviaste o teu Filho para viver neste mundo como um servo de dores, nos propiciando e oferecendo a salvação. Suplicamos a ti que, pelo poder do teu santo e bom Espírito, possamos, bom Deus, também viver aqui como servos, sendo servos fiéis a ti, representando a ti da melhor forma possível e apresentando o seu amor ao mundo, nos preparando então em breve para a tua volta. Dá-nos uma boa noite de descanso, despede-nos em paz, rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, obrigado, Anderson, obrigado, Carani, você que está aí pelo YouTube, Facebook. Sexta-feira que vem a gente se encontra aí. Estamos terminando amanhã os 10 dias de oração, 10 horas de jejum, né? Semana abençoadíssima. Que o Senhor trabalhe na sua vida, no seu lar, tá bom? E que a graça do Senhor repouse sobre você. Todos nós somos chamados para ser hoje esses servos fiéis, preparando o caminho do Senhor. Fiquem com Deus. Bom sábado. Tchau, gente. Um abraço. Sábado. Valeu. Boa noite a todos.